queridos amigos e amigas que semanalmente compartilham conosco das lives do Evangelho que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva ao ar em alguns dias da semana. Sejam bem-vindos a este nosso encontro semanal, lembrando àqueles que já conhecem e informando aqueles que porventura estão entrando pela primeira vez aqui no Cefif Espírita, página do Facebook, que as lives do Evangelho acontecem todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. E as lives das palestras nas segundas-feiras às 20 horas, nas quintas-feiras às 14 horas, nas sextas-feiras às 19 horas e nos domingos às 10 horas da manhã. Então, fiquem vocês aí informados. Se perderem alguma, voltem à nossa página Facebook Cefif Espírita, e na impossibilidade de acessar pelo Facebook, tem também a página no YouTube, YouTube /Cefif Irmã Francisca. Podem ver tanto por um canal quanto pelo outro. Nós pedimos habitualmente para vocês aqui na realização do Evangelho, para que possam providenciar a sua água, a garrafa d'água, a jarra d'água, o copo com água, para que a espiritualidade possa realizar o trabalho de fluidificação enquanto nós conversamos um pouquinho aqui a respeito dos ensinamentos do Evangelho. Vamos nos preparar então para estabelecer esta sintonia com a espiritualidade. Para isso, eu peço a todos que fechem os vossos olhos, que inspirem e expirem calma, suave e profundamente, sorvendo o fluido cósmico universal que existe no ambiente, que adentra ao nosso organismo, que oxigena e alimenta as nossas células, e que possamos nesses instantes nos elevar em pensamento e em sentimento a Deus, a Jesus, pedindo-lhes que, por intermédio dos bondosos amigos espirituais que dirigem este trabalho, a realização do Evangelho na Casa Espírita Irmã Francisca, que possam adentrar a todos os lares nestes instantes, envolvendo cada um de nós em vibrações de paz e de harmonia, a fim de que nós possamos abrir a mente e o coração e recebermos com alegria a chegada do Mestre Jesus através do seu Evangelho em nosso lar. Que possamos nestes breves momentos ampliar as nossas potencialidades de percepção, a fim de recebermos o influxo de energia que a espiritualidade nos oferece sempre que o Evangelho chega em nosso lar. E vos pedimos, Senhor, que esteja conosco também na noite de hoje. Obrigado, Senhor, que assim seja. Nós estamos já tratando há algumas semanas do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Vamos colocar aqui o nome da obra, não é isso? Então, a fé que transporta montanhas. E hoje, especificamente, os itens 8 e 9, a parábola da figueira seca, onde começamos com os ensinamentos do apóstolo Marcos. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longo
ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava ali algum fruto. Mas ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti, pois o que seus nenhum figo de ti, foi o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que ela tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: Tendes fé em Deus. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te daqui e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. Não é? Isto está no Evangelho, então, de Marcos, capítulo 21, versículos 12 a 14 e 20 a 23. E é interessante, não é? A fala de Jesus, assim como é interessante a colocação, não é? Porque Kardec foi quem estruturou, sob orientação da equipe do Espírito Verdade, estruturou toda esta obra, não é? O Pentateuco, não é? E o Evangelho é uma das obras do Pentateuco kardeciano. Então veja, a parábola da figueira seca, não é? E Jesus lança uma maldição, não é? Um espírito que foi sempre exemplo de amor, de bondade, de misericórdia, de repente lançar uma maldição. É interessante a gente ver isto, não é? E qual a relação da figueira seca com a fé? Não é? Mas consultando, não é, o Novo Testamento na Bíblia, efetivamente é assim que está estruturado, não é? A passagem de Marcos, relatada por Marcos no seu Evangelho, lá na Bíblia. Sim? Então vamos tentar trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né, para os nossos dias de hoje, a compreensão deste ensinamento de Jesus, que à primeira vista pode parecer paradoxal, pode parecer incoerente. Não é? Jesus lançando uma maldição, e lançando uma maldição para uma planta, não é? Que estava fora da época de frutificar, não é? Como ele mesmo coloca, não é? Não era a época dos figos. Como é que pode? Então, o próprio Evangelho tem um capítulo aqui com coisas que parecem estranhas, que Jesus tenha dito, e que o Kardec coloca para nós, né? Ou a espiritualidade coloca através de Kardec. Ou não foi Jesus que disse, ou não, nós não soubemos interpretar da forma adequada. Por isso é que a espiritualidade vem nos esclarecer. Eles trazem a parábola e depois vem o esclarecimento deles. Por isso, aqui a explicação começa então a tomar corpo para a gente. Diz Kardec, a figueira que secou é o símbolo das pessoas que não têm senão aparência do bem, mas que na realidade nada produzem de bom. Oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras são como verniz superficial, agradáveis aos ouvidos, mas, quando analisadas, nada se encontra de substancial para o coração. Quando eu leio esta lição, não é, e ela me fala muito forte, não é, porque na condição de orador espírita, não é, aqui através do Evangelho, não é, nas palestras nas casas espíritas, eu preciso olhar para dentro de mim e me perceber, ver se eu sou este espírito que traz esta superficialidade, esse verniz na camada exterior, não é? Sim? E que aqui dentro, efetivamente, não tenho a base, a estrutura sólida que possa sustentar
aquilo que eu trago para vocês. Né? Então, a figueira é o símbolo das pessoas. Né? E aqui, perdoe-me eu abaixar aqui, mas eu quis trazer para vocês, não é, o exemplo aqui da figueira. Sim. Aqui são figueiras, não é? Esta daqui já tem folhas, não é? Esta daqui, deixa eu até afastar um pouquinho aqui do evangelho para não ter perigo de molhar, não é? Mas ela já tem uma raiz, não é? Ela já está em tempo de ser transplantada. Não é? Então, a sugestão aqui de Kardec é para que eu me olhe e eu me perceba se eu sou, não é, esta planta cheia de folhas, mas que não produzem frutos. Estéril. Assim. E nós temos aqui alguns galhos, não é, que podem parecer estéreis. Não é? Podem parecer. Não é? Esta figueira eu trouxe há muitos anos, uma muda, um talo como este daqui, não é? da casa de uns primos em Veracruz, próximo de Marília, aqui no estado de São Paulo, e não é, algum tempo depois, da mesma forma, começou a brotar, não é, e enraizou. Eu pude plantar em casa, frutificou durante muitos e muitos anos. Só que eu me mudei da casa, né, vim para um apartamento, mas eu tirei 3, né, talos como este aqui, né, e 2 deles vingaram, um deles está aqui e um deles, né, já cresceu, né, aqui no jardim do prédio, e agora, há menos de um mês, eu cortei, né, eu podei a figueira, sim? E aqui estão, né, esses talos saindo brotinhos, não sei se vocês conseguem ver, aqui um brotinho, neste outro talo tem um outro brotinho, eles estão, né, não sei se é possível ver da câmera aí, da câmera, né, mas tem raízes, então, tem brotos de raízes aqui na parte inferior dela. E assim somos nós. Aqui é só a planta, a figueira, que não está seca. Né? Todos os brotos aqui, eles têm algumas gemas. E estes somos nós. Né? Figueiras. Vamos colocar aqui para que nós possamos nos observar. Né? Como é que eu sou na condição de figueira? Sim? Como é que são as minhas raízes na condição de figueira? Não é? Qual, não é, é a estrutura da minha fé, da minha confiança aqui? Quais são os frutos que eu produzo? E eu digo isso para todos nós que professamos uma religião, qualquer que seja ela, que nos dedicamos ao estudo da religião, que nos dedicamos ao estudo do conhecimento, ao conhecimento, né, dos ensinamentos que podem ser do Cristo, né, mas que podem ser de Moisés, podem ser de Maomé, pode ser de Buda, de Krishna, de quem quer que seja. O ensinamento de Jesus, ele não tem pátria, ele não tem delimitação. Não é? Então, quando eu já tenho um conhecimento, não é, da doutrina espírita, como é que eu tenho vivido este conhecimento? Que uso eu tenho feito deste conhecimento? Porque a doutrina espírita, ela é transformadora. Ela propõe ao espírito realizar o seu próprio processo de transformação. Propõe ao espírito, a mim, eu sou um espírito, né, realizar a minha autoevangelização. E eu tenho feito isto no decorrer destes anos, porque na condição de espírito, se eu me evangelizo,
se eu vivencio a doutrina espírita, se eu vivencio o Evangelho de Jesus, com toda certeza a minha fé estará estruturada. E não importa, venha um furacão, venha um terremoto, venha um tsunami, o que quer que venha e que tente abalar as minhas estruturas, elas são tão sólidas que nem as expiações e nem os sofrimentos me abalam. Logicamente, causam um impacto na minha existência, mas não me abalam. Não vão me deixar ansioso, não vão me deixar aflito, não vão me deixar angustiado, não vou me preocupar ou me ocupar antes do tempo com as coisas. Assim. Por quê? Porque a fé raciocinada, a compreensão dos desígnios de Deus, do meu planejamento reencarnatório, elas são suficientes para acerenar o meu coração. E a dimensão da confiança que eu tenho em todo este aprendizado. Então, eu preciso efetivamente olhar para dentro de mim e me perguntar: eu tenho esta fé assim estruturada que me permite vencer os desafios da vida, e os desafios, não é? As expiações e as provas que eu mesmo escolhi para vivenciar aqui nesta existência, no meu planejamento reencarnatório, ela está bem estruturada? Não? Esses ensinamentos, eles estão enraizados, não é? Como a plantinha aqui do meu lado, lança raízes e fixa raízes sólidas na minha intimidade, os ensinamentos da minha religião. E não é só conhecer, gente. A doutrina espírita me propõe que eu preciso conhecer, dentro do meu processo de aprendizagem, né? Eu preciso estudar, eu preciso refletir, até alcançar o grau de compreensão. E quando eu atingir o grau de compreensão de todos estes ensinamentos, eu preciso movimentar a minha vontade para poder vivenciá-los na minha existência. Então, vejam que durante estas fases, sim, onde eu desenvolvo todo o meu processo de crescimento moral e espiritual, não é? Eu vou, não é? Sendo como a figueira. Assim, preciso lançar raízes, não é? Preciso embasar a minha existência com base nestes ensinamentos. Assim, eu preciso, não é? Começar a germinar, lançar brotinhos. Quais são os brotinhos que eu lanço na minha vida? Toda vez que eu consigo vencer alguma má inclinação que eu tenho. O Evangelho, no capítulo 17, um pouquinho lá para trás, nós estamos no 19, no 17, não fala isso? No capítulo Sede Perfeitos? O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para vencer as suas más inclinações. Então, a cada esforço que eu faço para vencer uma má inclinação minha, é um brotinho do bem que eu estou lançando aqui. Quando eu me esforço para me aproximar do meu irmão em dificuldade, que passa por necessidades de ordem física, material ou moral, é um outro brotinho que eu estou lançando aqui. A folhagem, em algum momento, vai ficar muito bonita, como fica a figueira plantada no solo, efetivamente. Assim. E aqui no nosso país, ela frutifica no final do ano. Não é? Eu fiz esta poda agora no começo de agosto. Sim? Fiz deste brotinho, se muito não me engano, em junho, e dos outros agora em agosto. E ela já, né, no pé que está
plantado no jardim do prédio, ela já está cheia de brotos. Daqui a pouco, né, vai estar muito bonita, mas do que ela precisa para poder se desenvolver? Vamos pensar na planta. Ela precisa de água, ela precisa de adubo, ela precisa de luz solar. E eu, sendo a figueira aqui, para que eu não seque, efetivamente, do que eu preciso? Não é? Preciso, não é? Antes de mais nada, do Evangelho. O Evangelho me alimenta espiritualmente, me permite realizar a reflexão de que eu necessito para poder, olhando para mim, tentar aprender como é que eu posso colocar isto em prática na minha vida, como é que eu posso vivenciar este ensinamento. Né? Preciso, né, da água, do adubo, da luz do sol. Né? Então eu preciso da luz do Evangelho. Eu preciso dos ensinamentos que a doutrina espírita me proporciona. Né? Eu preciso das experiências que a misericórdia divina me proporcionam para eu poder aferir na convivência com as outras pessoas se eu aprendi efetivamente a lição ou não. Se eu estou conseguindo transformar o conhecimento em atitude, em vivência. Eu preciso ser coerente entre aquilo que eu digo para vocês aqui e a minha forma de viver com a minha consciência, com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas no ambiente de trabalho, né, no trânsito, em qualquer ambiente que eu esteja. A doutrina espírita não é para ser vivida somente dentro da casa espírita. A proposta, muito pelo contrário. Eu preciso aprender a ser espírita 24 horas por dia. Em tudo que eu penso, em tudo que eu sinto, em tudo que eu falo, em tudo que eu faço. É preciso que eu tenha coerência neste proceder, pensar, sentir, falar e fazer. Se eu não conseguir desenvolver estas habilidades, naturalmente, sem precisar que ninguém me amaldiçoe, eu vou ser o espírito estéril, que conhece muito de doutrina espírita, mas que não consegue vivenciar todo este conhecimento nas atitudes. Tem uma fala semelhante a esta, que é de Hermance do Faux, no livro Lírios de Esperança. Lá ela relata um encontro de Maria de Nazaré e de Eurípides Barçanufo, né, no último dia, né, na última noite da existência terrena de Eurípides, um encontro de Maria de Nazaré, né, mãe de Jesus, com Eurípides, né, ele com a gripe espanhola, próximo do desencarne, realmente, na sequência ele desencarna, né, mas Maria de Nazaré pergunta a Eurípides se ele se lembrava por que é que Jesus tinha chorado da última vez que ele, Jesus e Eurípides tinham se encontrado, tinham conversado. Né? E Eurípides diz, sim, Mãe Santíssima, eu me lembro. Né? Jesus chorou pelos muitos que lhe conhecem os ensinamentos, mas não os vivenciam nas suas atitudes. Quando eu tenho esta bagagem de conhecimento e não consigo transformá-lo em vivência, em prática constante, eu sou a figueira seca. Não estou produzindo frutos. Não sei transformar toda aquela bagagem de conhecimento em alguma coisa útil para o outro. Não é só para mim, mas útil para o outro. O conhecimento precisa, como agente de transformação, me auxiliar a ser mais dócil, mais humano, mais fraterno, mais amoroso, mais obediente, mais paciente, mais resignado. E que eu possa
na busca por todas estas construções, estar mais próximo do meu semelhante, percebendo a sua necessidade, me movimentando em direção a ele e buscando ajudá-lo dentro daquilo que eu posso. Né? Preciso da fé? Sim. A confiança é extremamente importante. Né? A doutrina espírita é uma doutrina de esperança e eu preciso ter esta compreensão. Né? A compreensão de que eu não estou aqui por acaso, não caí aqui de paraquedas. Né? Que eu, assim como todos os espíritos reencarnados no planeta, vêm com uma proposta, com uma programação reencarnatória para se melhorar, para fazer melhor do que eu fiz na reencarnação anterior. Tanto que o planejamento da nossa reencarnação é minuciosamente desenvolvido com a nossa colaboração, né, pelos arquitetos do departamento da reencarnação da colônia espiritual a qual nós estamos vinculados em todo o planeta. Então, são pesquisadas as nossas necessidades. Né? Quais são os sentimentos que eu preciso desenvolver na minha intimidade? O que eu preciso resgatar diante das leis divinas? Né? Quais são os débitos que eu tenho com os outros espíritos com quem eu reencarnei? Né? O que eu tenho me preparado vai me possibilitar de condições para eu vencer na próxima reencarnação? E tudo isto, não é, embaralhado, é ajustado para que a encarnação dê certo. Nós não reencarnamos sozinhos. Vêm espíritos amigos, espíritos desafetos que vêm nos ensinar, são os nossos spiritual trainings, não é isso? Não é? Que vêm para testar efetivamente a nossa capacidade de fazer melhor, para que nós possamos provar, ver se aquilo que nós passamos anos aprendendo no mundo espiritual, eu tenho condição de chegar aqui e vivenciar e colocar em prática. Por isso, a situação difícil, os momentos de dor, de sofrimento, eles são os nossos desafios a serem vencidos. As pessoas difíceis do nosso relacionamento são os desafios a serem vencidos, mas que foram escolhidos por nós com nossa anuência no mundo espiritual, e trazemos todas as condições e todos os recursos necessários para sermos bem-sucedidos nesta reencarnação. Como é importante eu acreditar nisto que eu digo para vocês. Quando eu digo que a morte não existe, que a morte é simplesmente um processo de transição vivido centenas, milhares de vezes por todos nós espíritos aqui reencarnados, e acreditar verdadeiramente nisto. Assim como no planejamento reencarnatório. Acreditar nos compromissos assumidos por mim, junto a estes espíritos, a escolha desta prova ou destas provas, desta expiação para ser vivida, das dificuldades e os sofrimentos que vão me proporcionar as condições necessárias para minha reflexão, para o meu burilamento, para minha aprendizagem, para que eu aprenda a lição, extraia da dificuldade o aprendizado, o que eu não devo fazer mais nesta existência, o que eu preciso de parar de fazer, quais são os desejos, as paixões, as sensações, as ilusões às quais eu ainda me prendo nesta vida material e que dificultam o meu processo de evolução moral e espiritual. E acreditar nisto e desenvolver os esforços que estão ao meu alcance para vivenciar a minha existência desta forma. Nós falamos da figueira, não é? Que eu podei. Assim.
E quantas vezes a dor e o sofrimento podam estes desejos, essas sensações e estas paixões, não é? E o corte, não é, do alicate de poda na planta deve causar uma dor também. Apesar que eu vou lá com cuidado, converso com ela, depois cuido, né, da cicatrização daquele local, colocando um remedinho lá. Sim. O jardineiro divino não faz isto com a gente. Não é? A dor e o sofrimento é a poda que muitas vezes a gente precisa para depois a gente encorpar, para nós crescermos com maior vitalidade, para nós frutificarmos. Eu realizo uma poda nesta época, de maio a agosto, não é isso? Que é a poda drástica que eu chamo, e depois tem a outra que é a poda de formação, onde a gente diminui os galhos, né, da figueira, para que com menos galhos os frutos possam ser maiores. Então, vejam, né, como é importante que, às vezes, depois de ter infringido tantas e tantas e tantas vezes as leis divinas, de ter me furtado de ajudar o meu semelhante dentro de casa, no trabalho voluntário, na casa espírita, ou na religião em que eu professei em outra reencarnação, não é isso? Mas ter me furtado a fazer o bem, vem a dor, vem o sofrimento, vem a necessidade material muitas vezes, me estimular a refletir o aprendizado que eu preciso extrair daquela lição para aprender o que eu preciso valorizar. Que escolha que eu preciso fazer para me desapegar das coisas da vida material e buscar me ligar mais aos bens da vida espiritual. Mas eu preciso, para isso, acreditar em toda esta estrutura, ou como Kardec coloca, no sistema que a doutrina espírita propõe para mim. Quando a minha fé, a minha confiança em todos estes ensinamentos for sólida, for forte, for firme, com toda certeza, as montanhas não são os acidentes geográficos que me cercam. As montanhas são as dificuldades que eu trago na minha própria intimidade. Então, com esta compreensão e com esta confiança, eu me sinto suficientemente forte para poder vencer estes desafios. As provas da dor, da dificuldade, do sofrimento, do desemprego, do câncer, né, da depressão, qualquer que seja a dificuldade que ela venha se abater, qualquer que seja a dor, se eu vivencio a experiência, é porque tem uma razão de ser. E além de ter uma razão de ser, eu trago em mim e junto de mim os recursos que eu preciso para poder vencê-la. Confiança, meus irmãos. Fé firme e forte, para que nós não sejamos a figueira cerca, mas que todos nós possamos, no decorrer das nossas reencarnações, sermos a figueira que brota num vidro com água, que se enche de folhas, que se fixa solidamente ao solo, que produz frutos de bondade, frutos de caridade, frutos de resignação. Aí, então, nós estaremos contribuindo de forma efetiva para que este seja verdadeiramente um mundo de regeneração.
que possamos refletir sobre nós e a parábola da figueira seca em mais esta semana. Vamos então fechar os nossos olhos, sentir que nestes instantes os amigos espirituais que se encontram em nossos lares, eles nos envolvem num abraço fraterno e carinhoso. E que os amigos espirituais da nossa casa, que conduzem o trabalho do Evangelho, aliados aos companheiros encarnados, que nestes momentos se disponibilizam a doar as suas próprias energias, para que todos nós recebamos o passe à distância, renovando as nossas energias, as nossas vibrações, nos fortalecendo sob a ação da espiritualidade, que generosamente se coloca junto de nós nesses instantes. Pedimos também, Senhor, que se em nosso lar se encontra algum espírito desencarnado, vinculados a nós pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos, muitas vezes em desequilíbrio, que possam estes irmãos serem conduzidos aos postos de socorro da espiritualidade, onde possam receber o acolhimento, o tratamento, o esclarecimento de que necessitam, a fim de que possam continuar a sua jornada no mundo espiritual. E agora, Senhor, renovados em nossas energias, que possamos vibrar o sentimento puro e fraterno que dispomos em nossa intimidade, com o desejo sincero de doá-lo aos nossos irmãos da humanidade terrena, que estes sentimentos e as vibrações que emanam de nós nestes momentos, depositados nas mãos de Jesus, possam ser multiplicados e levados a todos os irmãos da humanidade terrena, encarnados e desencarnados, que passam dificuldades de toda a natureza, a fim de que possam ser atendidos nas suas necessidades, a fim de que também possam ter fortalecidos na sua intimidade a esperança, a coragem, a vontade e a fé. Que possam perceber ao redor de si mesmos a ação da misericórdia divina, procurando beneficiá-los dentro daquilo que for possível. Aos nossos irmãos que têm desencarnado nestes dias de afastamento social por todo o nosso planeta, que possam ser acolhidos no mundo espiritual e receber também o esclarecimento e o refrigério de que necessitam dentro das suas possibilidades de compreensão, de entendimento. Que o teu amor infinito, Mestre Jesus,
possa nesses instantes se transformar em pétalas perfumadas e floridas, a fim de serem depositadas nos corações de todos os irmãos da humanidade terrena, a fim de nos alimentar a alma do sentimento amoroso que ensaiamos desenvolver em nossa própria intimidade. E vos agradecer, Senhor, por mais uma vez aqui estarmos reunidos, aprendendo o Teu Evangelho, trazendo luz às nossas consciências e aos nossos corações, nos permitindo nestes instantes vibrarmos na mesma sintonia que a espiritualidade superior. Agradecermos-vos, Senhor, pelas bênçãos da família, dos amigos, dos entes queridos, das renovadas oportunidades que Deus nos concede de provarmos a nós mesmos, se já estamos mais qualificados a vivermos o Teu Evangelho. Por tudo que recebemos, Senhor, recebe também a nossa gratidão neste momento. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos e amigas, agradeço mais uma vez a convivência e o carinho que emana de vocês e que chega até nós nesses instantes, né? Agradeço em nome da Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, que possibilita esse encontro entre todos nós durante os vários dias da semana. Desejo a todos um ótimo fim de semana na paz de Jesus. Muito obrigado e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.